Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Estudos em FIIs. Vamos falar do ranking de fechamento de ano 2023 dos FII Infras, né? Então esse é aquele vídeo que a gente faz uma leitura completa de vários parâmetros aqui. São na verdade 10 parâmetros aos quais a gente definiu parâmetros qualitativos, parâmetros de rentabilidade, né? E basicamente a gente faz um mix, colocando um peso para cada parâmetro, né? Ao final de tudo a gente chega a um ranking, né? Esse ranking não quer dizer que o produto é bom ou é ruim, que o FII Infra é bom ou ruim, né? Mas sim que nesse determinado momento do tempo ele possui aquela parametrização, por exemplo, em se tratar de um fundo de papel, se ele estiver com ágio, certamente não é o melhor momento para compra. Então o ranking faz o quê? O ranking tira a pontuação nesse requisito P sobre VP, né? Assim como todos os 10 demais parâmetros aqui. Então, essa versão aqui que estou gravando é uma versão resumo. Tentei fazer uma versão mais condensada para ficar mais objetivo esse vídeo aqui, mais rápido, né? E vocês terem uma leitura completa do cenário, né? Esse cenário é o fechamento 2023, basicamente. Tem os dados dos últimos 12 meses aqui. A gente vai avaliar de forma consolidada. E aí, para quem tiver mais interesse, né, em aprofundar o conhecimento, tem a área de membros do canal também, onde tem mais vídeos sobre essa temática também, incluindo o ranking dos FIPEs, dos fundos e participações, e tem aqueles detalhes, por exemplo, a lista de sobreposição de todos os FIINFRAs com comentários, tem muito material estratégico, né, nessa nossa área de membros, aí já tem bastante vídeo lá, tá? E tem vídeo mais focado nessa linha estratégica de investimento. Então, vou fechar a tela aqui para a gente começar a falar sobre o nosso ranking, beleza? Primeiro, queria falar um pouquinho aqui da parametrização, tá? Então, vou ser bem resumido aqui. O que eu quero dizer? 60% do peso está no requisito rentabilidade. Então, são 4 parâmetros aos quais eu considero bastante importantes para a gente ver questão de rentabilidade. 15% está em parâmetro preço, né? Afinal de contas, é importante, se tratando de papel, a gente buscar papéis que estejam no preço ou abaixo dele. Não é interessante comprar com ágio, né? Pois o dividend yield on cost acaba comendo parte do ganho. 25% estão em parâmetros de qualidade dos fundos, né? Vou mostrar quais são esses parâmetros de forma individual aqui nesse vídeo. Então, depois disso, a gente acaba fazendo o quê? O próprio fechamento, onde a gente condensa todas as notas aqui, né? E a gente faz, de fato, o ranqueamento que coloca cada fundo aí, onde que o fundo estaria, em qual situação de momento o fundo está com relação a esses parâmetros aqui. Novamente, não é recomendação de compra e venda, nem contraindicação, basicamente é um material para fazer uma análise bastante objetiva, até um pouco qualitativa dos fundos aqui, e para complementar os estudos de cada um de vocês aí, beleza? Então, vamos em frente aqui, vamos começar falando sobre rentabilidade, lembrando que 60% do peso está aqui justamente na rentabilidade. Então, olha só, quais parâmetros são elegíveis para cá? O peso aqui é 1,5 ponto para cada um desses parâmetros. Então, primeiro parâmetro, carrego, né? A gente fala muito de carrego aqui nos vídeos do canal, né? Eu faço questão de reforçar bastante o temática carrego. Carrego é importante por quê? Porque, afinal de contas, se o fundo tem um carrego sobre uma NTNB equivalente, digamos que seja a NTNB 2035, se o pagamento dele é baseado em uma NTNB 2035, a cesta de produtos dele tem uma duration equivalente dessa NTNB. E se o fundo apresenta ainda um spread, por exemplo, de 2,5% sobre essa NTNB, né? Então, você tem um carrego interessante, se tratando de um produto isento, logicamente. Se o fundo já tem 1,5% de spread, perceba que a capacidade dele de geração de valor, né? Ou seja, afinal de contas, né, ele vai pagar sempre um índice, né? Pois a debênture acaba sendo sempre um IPCA mais um spread, né? Então, se esse carrego é interessante, o fundo tem mais capacidade de realizar pagamentos, pois, ao final de tudo, no longo prazo, a tendência é que esses FIINFRAs convirjam para o seu carrego, né? Independente das variações que a gente tem na curva de juros, tá? Então, carrego é importante? É sim. Como é que ficou a pontuação aqui? Né? Então, essa pontuação aqui, a gente trata do carrego IPCA mais de cada fundo. Aqui o requisito deles já está em nota, né? Então, para fundos que têm um carrego, né, a partir de 8, né? Ou seja, um carrego acima de IPCA mais 8, ele fica com 1,5 ponto. Já se ele tem um carrego intermediário, ele vai ficar na faixa amarela. Se ele tem um carrego que está mais baixo, ele pode ficar na faixa vermelha. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê vários fundos, né? Não vou nem citar os nomes, vocês olhem, façam uma leitura aí, mas a gente tem vários fundos realmente com um percentual de carrego interessante, tá? Tem alguns intermediários e tem outros que têm um nível de carrego mais baixo. Normalmente, o carrego mais baixo também está associado à qualidade
do portfólio do próprio fundo, né? Então, se o fundo tem lá dentro algumas debêntures que são, por exemplo, 3As, ele acaba tendo debêntures incentivadas 3As, ele acaba tendo um nível de carrego mais baixo. Ao passo, em contrapartida, se ele tiver um carrego com várias debêntures não incentivadas dentro do portfólio dele, e algumas debêntures, né, com, por exemplo, 2As ou A+, ele acaba conseguindo negociar uma taxa de carrego melhor, né? Então consegue remunerar mais o cotista, ele consegue gerar mais valor, na verdade, ao final de tudo, para o cotista. Então, tudo é uma balança, né? Não existe bom e ruim aqui, existe sim estratégia de investimento, né? Se a gente quer estar exposto, na verdade, um carrego um pouquinho maior, a gente sabe que isso pode trazer alguns riscos associados a mais. Mas como a gente fala que são produtos, né, que são basicamente debêntures incentivados, que já receberam lá o carimbo da Lei 12.431, são produtos que basicamente é um produto de renda fixa encapsulado dentro de uma renda variável em cada fundo aqui. É um produto que ele tem um nível aí de risco intermediário, né? Não é um nível de risco considerado alto. Bom, várias pessoas no mercado analisam, inclusive em comparação a papéis recebíveis imobiliários, a gente tem esse requisito de debêntures serem até mais seguras do que os próprios recebíveis imobiliários, tá? Então, por quê? Porque as garantias normalmente estão associadas a um processo que é uma concessão, a uma autorização ou é um leilão, né? Então, esse é o ponto central aqui. Então, carrego, a gente tem essa relação que eu passei para vocês aqui. O juro 11 normalmente tem um carrego um pouquinho mais alto, mas como ele passou por processo de emissão, ele ainda está alocando, tá? O carrego dele temporariamente deu uma caída aqui. Já o CADIF e o Infra costumeiramente têm carregos menores mesmo, tá? Então, veja, aqui está a dividend yield 2023, fechamento, dividend yield desde o início. A gente tem as duas relações aqui, então bata o olho aí, dá uma olhada como é que anda o seu fundo, como é que ele está entregando nesse requisito aí. Essas foram as notas aos quais ficaram aqui precificados o fundo. Lembrando que 1,5 ponto ganhou quem está apresentando o dividend yield acima de 13%, né? Então eu coloquei essa régua bem alta, né? Justamente para a gente poder analisar bem. Essa faixa amarela já está na faixa de 12 a 11%, e abaixo disso os demais, né? Então a gente tem esse perfil aqui em termos de dividend yield. Para quem quiser ter acesso novamente ao material completo, ao vídeo, versão estendida desse vídeo, né? Vai ficar lá na área de membros a versão estendida, onde a gente trata todos os números puros de cada fundo, um a um, e aí eu tenho a oportunidade de fazer uma ocasião no vídeo de 40 ou 50 minutos, onde eu faço comentários específicos sobre particularidades de cada fundo, prós e contras, né? E ao final eu passo a tabela de sobreposições. Então, daqui a pouquinho vai estar saindo também para a área de membros o vídeo versão estendida, tá? Esse vídeo aqui vai acabar indo para a área pública do canal, que é um vídeo versão resumida, mas ele permite basicamente ter todas as informações que você precisa também para tomar decisões relativo a esses aspectos aí, beleza? Não está tendo perda de informação aqui. Então, esses três parâmetros aqui que a gente olhou, carrego, dividend yield 2023, dividend yield desde o início, né? Vocês já estão olhando aí quais fundos estão. Outro parâmetro que é importante a gente analisar é a variação do VP. O VP está subindo ou está caindo? Isso significa se o fundo está formando reservas ou se ele está gastando além do que está ganhando, além do que está gerando. Então é importante a gente bater o olho nisso aqui. A variação é sempre comparando os últimos 12 meses. Então comparo, por exemplo, dia 31 de dezembro de 23 com o ano anterior. Então a gente tem esse perfil aqui, aos quais os fundos que estão formando reserva, os fundos que estão com reserva intermediária e os fundos que estão levemente negativos em requisito reserva, beleza? Então esse é o perfil rentabilidade que a gente viu juntos aqui. Vamos passar para o preço, né? Preço é importante sim. Então, quem está com desconto, quem está com ágio. Então, quem está verde aqui na tabela está abaixo de 1, está com 0,99, por exemplo. Tem alguns aqui até mais baratos, né? 0,94, 0,89 até inclusive. Tem outros que estão chegando a 1,06 de ágio, né? Então, tem preço aqui para todo gosto. Em se tratar de papéis, né? Novamente falando, é sempre interessante, acredito eu, a gente estar adquirindo, né, no PVP ou abaixo do PVP. Certamente, em alguma ocasião, se vai precisar comprar acima do PVP, mas você tem que ter realmente alguma contrapartida bastante interessante, né, para você estar adquirindo o papel acima do preço patrimonial dele, beleza? Então, 15% está aqui em preço, a gente viu quais fundos são, 20% está em qualidade. Então, dentro da qualidade entra requisito liquidez, né? Liquidez é interessante sim, porque, né, isso aí você, na negociação do papel, quando você entra lá no portfólio, no booking para lançar sua ordem de compra, né, você
quando você tem uma liquidez melhor, normalmente você acaba fazendo compras e vendas melhores, né? O spread acaba sendo menor entre o preço de compra e o preço de venda. Então, basicamente é isso. Liquidez é interessante sim, mesmo para pequenos investidores, tá? Em fundos menores aí, às vezes você compra, bota uma ordem e você não consegue entrar ou sair, porque a liquidez é muito baixa. Então, tomar cuidado com isso também, né, pessoal? Relativo à diversificação, número de debêntures, né? Os fundos que estão acima de 30 debêntures estão marcados em verde. As outros seguem a faixa aqui do ranking, né? Que tem menos debêntures. Então, e a faixa rating aqui, coloquei também o rating com peso número 1. O rating, na verdade, quem tem um nível de rating mais elevado, na média das debêntures, cerca de 60% das debêntures acima de 2A negativo, então estão classificados como faixa verde aqui. Bom, aqui a gente viu, então, de forma assim, resumida, quais foram os parâmetros que constituíram um ranking. Agora vamos direto, então, para a versão final do ranking. E aí, quem será que foi o grande vencedor do mês de dezembro, né? E aqui também, fechamento de ano, né? Pois, afinal de contas, estamos tratando o resultado LTM, últimos 12 meses de 2023. Então, com essa compilação de pesos que a gente fez, a gente tem aqui, basicamente, o CDI ficando em primeiro lugar, por todos esses atributos que a gente viu aqui juntos, né? A gente tem, em segundo lugar, o CPTI, terceiro lugar, XPID, quarto lugar, BODB, quinto lugar, fundo do Banco Inter, ele ficou aqui em quinto, né, com nota 7,4. O juro ficou em sexto, basicamente, fatores que estão pesando contra aqui, é porque ele está com ágio, né, e ele perdeu um pouquinho de carrego em função dessa emissão que ele está fazendo, mas as taxas tendem, o nível de carrego tende a voltar ao normal, né, no próximo mês aqui. RBIF ficou aqui na próxima posição, BDIF, CADIF, SNID, OGIN e IFRA no final, né? O IFRA bastante impactado justamente pelo ágio, mas não somente isso, o nível de carrego dele também está um pouco mais baixo em relação às demais, nível de dividendo também na faixa amarela, então ele acabou ficando com pontuação menor. Novamente, não quer dizer que os fundos que estão aqui para o final são ruins ou são bons, né? Isso tudo tem muito a ver com o momento que o fundo se encontra. Então, se o fundo está com muito ágio, ele acaba perdendo pontuação, acaba sendo penalizado. Se o fundo tem um nível de carrego mais baixo em relação aos demais, seja isso uma situação transitória ou permanente, ele acaba perdendo pontos também. E assim como os demais indicadores que a gente tem visto aqui. Então, tudo tem sua lógica, né? Na verdade, isso não é uma tabela para ser interpretada de forma fria, por exemplo, que o primeiro colocado do ranking é o melhor. Na verdade, não quer dizer isso, né? Na verdade, que o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, eles se encontram, sim, em um momento bastante favorável, sim, de mercado, pois normalmente aí está negociando até, inclusive, com deságio, ele está entregando um dividend yield bacana, uma performance interessante. Então, são fundos que, quando você coloca todos esses parâmetros para balancear, você chega à conclusão que são fundos com um cenário mais favorável, né? Mas isso não é uma recomendação. É preciso que você entenda, estude cada um desses produtos individualmente, né? Tem vídeo aqui no canal todo mês sobre cada um deles, né? Onde a gente tenta aprofundar bastante justamente cada aspecto dos fundos, né? Mas basicamente aqui é para dar uma visibilidade para vocês, de colocar um fundo do lado do outro, comparando os mesmos parâmetros, sobre a mesma ótica, sobre a mesma régua, sobre a mesma referência, e enfim, a gente chegar nesse ranking final. Então a gente tem no primeiro pelotão CDI, CPTI, XPID, segundo pelotão BODB, Banco Inter, Juro, RBIF, BDIF, e aqui no terceiro pelotão CADIF, SNID, OGIN e Infra, né? Então era isso, galera. A gente fecha o vídeo com esse resumo geral aqui. Então, esse vídeo aqui, ele tem basicamente um conteúdo importante, que é um conteúdo que auxilia a gente a sempre fazer essa leitura geral de mercado ao fechamento do mês. É muito interessante a gente enxergar isso, né, para ver para onde estão indo os produtos, qual a característica de cada produto, né, quem que é mais high grade, quem que tem um carrego maior, né, então aqui a gente consegue, dentro desses parâmetros aqui, fazer uma lógica e interpretar, né, isso dá base para futuros estudos mais aprofundados, né, de cada um desses fundos aqui. Para quem quer se aprofundar justamente mais nisso, sugiro realmente a área de membros, está bem interessante, galera. Realmente tem muito vídeo estratégico lá, estou abrindo fundo mesmo a parte de estratégia, e o valor está bem em conta, galera. O valor é o valor mínimo que foi colocado de nível 1, aí, o valor de um pãozinho com manteiga ali, basicamente, da área de membros, né? E tem muito conteúdo interessante. Então, recomendo bastante para quem quer aprofundar o conhecimento, a conhecer esse material da área de membros aí. Grande abraço a todos aí e fiquem com Deus, galera. Até o próximo vídeo.